Olá, olá, eu sou a Joana Tomil, começando mais um programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega. E hoje o nosso tema é o rosto também emagrece. Como preservar a naturalidade após grandes perdas de peso? Será por quê, né? A gente está selecionando esse tema, trazendo uma grande especialista na área para conversar sobre, porque a gente percebe que as pessoas estão mudando, as pessoas estão emagrecendo mais rápido, temos alternativas, né, que tem hoje no mercado, que estão sendo utilizadas, mas tem pessoas que de repente não estão se adaptando com o resultado final, gostam do corpo, mas talvez não gostam tanto do rosto. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, por quê? Nos últimos anos, então nós estamos vendo uma verdadeira... Anos, porque as pessoas já vinham buscando emagrecimento, mas nos últimos meses principalmente, né? Uma verdadeira transformação em relação aos tratamentos de obesidade. Milhares de pessoas conseguiram emagrecer, estão conseguindo ou estão em vias de, né, recuperando a sua saúde, controlando doenças e mudando completamente as suas vidas, buscando qualidade de vida. Algumas pessoas fazem esses tratamentos acompanhados com profissionais e aí os resultados são mais controlados. Outras pessoas acabam fazendo sozinhas e aí o resultado nem sempre é o melhor em relação a outras situações do corpo, não só o rosto, certo? Então muitas pessoas, elas começam a olhar às vezes para o espelho e não se reconhecer. Ou outras que estão no convívio e falam, nossa, estás doente, o que está acontecendo? Então, o meu corpo emagreceu, o meu rosto pode parecer mais cansado, parece às vezes que, de repente, eu envelheci 10 anos. São falas de pessoas que a gente acompanha no dia a dia, hoje em dia, em eventos, nas nossas famílias, né, nos nossos ciclos de amizades. Então as pessoas, elas tendem às vezes a não se reconhecer mais. E aí começam a vir outros problemas emocionais, problemas de autoestima, de autoimagem. A gente resolve um e acaba conquistando outros, né? Então, mas será que isso tudo acontece apenas por causa do emagrecimento? Então, nós vamos falar muito sobre o que é o emagrecimento, está relacionado a isso, está relacionado à idade ou à falta de cuidado. Então, a gente vai desmistificar algumas coisas aqui no programa hoje. Ou será também que esse rosto, de repente, ele está mudando naturalmente, né? Mas com a perda de peso, ou a perda de colágeno, ou um período de menopausa, ou às vezes um excesso de estresse, ou a forma que você vive, fez com que ele tivesse esse resultado. E aí você começou a se olhar mais no espelho, que está emagrecendo, está se gostando, mas o teu rosto já estava mudando e de repente coincidiu? Ai, quantas perguntas, né? Então hoje nós vamos entender por que a nossa face muda ao longo da vida. E o que realmente acontece com essa estrutura tão delicada. E principalmente como cuidar dela, preservar, né, aquilo que nós temos de mais bonito, que é a nossa naturalidade. E é interessante porque o rosto é algo que não dá para esconder, né? O corpo, às vezes, a gente não gosta de uma região, você vai lá, coloca uma roupa, aí não gosta do meu braço, coloca uma blusinha de manga, e aí a gente vai, né, dando aquele jeitinho que toda mulher aí que tá me ouvindo sabe que a gente faz, né? Mas o rosto já não é possível. Na praia ele está exposto, na piscina, no evento, na academia, em casa, ele está sempre exposto. Então, de repente, a gente às vezes não dá atenção devida. E a nossa região aqui, que tem muitos italianos, alemães, descendentes muito com as peles claras, talvez até nem tem todo o cuidado que a gente deveria ter, né? Então, para conversar sobre esse assunto, hoje nós temos aqui, né, uma pessoa muito especial, já esteve com a gente aqui no programa, hoje com esse assunto um pouco mais polêmico, mais em alta, né? Todo mundo nos achômetros, né? Então hoje estamos aqui com a Carla, especialista em harmonização facial, cuida aí da saúde de tantos rostos hoje em Blumenau, né? Já falamos aqui sobre outros temas também e foram muito elogiados pelas pessoas que nos ouvem, nos acompanham aqui pela TV, pelo YouTube, enfim. Então, seja bem-vinda, Carla. Se apresente, as pessoas querem te conhecer. Sim, muito obrigada pelo convite de novo, né? A segunda vez no programa.
Primeira vez foi um tema muito emocional, a gente quebrou muitas crenças e hoje a gente também vai ter esse momento de desmistificar muitas coisas, como você falou. E é muito importante a gente trazer esse tema do emagrecimento e os reflexos no nosso rosto, porque a gente se adapta muito de trazer para as pessoas que estão nos assistindo conteúdos atuais, que vão mudando ao longo do tempo. Então, o padrão de comportamento, a atualidade, ele pede a gente trabalhar esse tema do emagrecimento e os reflexos no rosto, porque a gente percebe um aumento das canetas emagrecedoras, as pessoas mais preocupadas com a sua estética em geral, e isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, eu acredito que hoje a gente vai conseguir compartilhar muito conhecimento e um conteúdo muito de valor para quem está nos assistindo hoje. E acho que é importante até você estar aqui conosco e ficar no programa, independente se tem intenção ou se já aconteceu, se está nessa situação, se está nessa idade ou pretende emagrecer. Por quê? Porque você pode trazer essa informação para alguém que está ao seu lado, mas também, de repente, você pode prevenir que algo aconteça, né? Você pode estar à frente de que tenha esses problemas, né? Que não, eu estou indo lá para consertar, né? A gente pode, na verdade, prevenir. Então, acho que isso é bem interessante. Então, Carla, hoje a gente ouve muito uma expressão nas redes sociais. O rosto também emagrece, né? Às vezes a gente vê influencers, pessoas falando de que, nossa, meu rosto emagreceu, né? O que isso realmente significa? O que acontece? Normalmente é importante a gente trazer uma consciência do que está acontecendo primeiro, para depois a gente entrar mais profundo em outras pautas. O nosso rosto, ele também tem, principalmente, regiões de gordura. Então, na nossa maçã do rosto, a gente tem regiões de gordura. Aqui nas regiões de têmpora, tem toda na própria mandíbula, em toda a nossa face, tem esses compartimentos de gordura que também vão ser reabsorvidos com o processo do emagrecimento. E vão ser degradados com o processo do emagrecimento. E também acontece uma perda de musculatura, porque o que a gente tem consciência? Que de 20% a 40% ocorre de perda muscular com o emagrecimento também. Então, o emagrecimento, ele não só, o corpo não é inteligente a ponto, não, eu vou só degradar a gordura. Então, acaba a gente perdendo muitas questões de estrutura mesmo. E não seria diferente no nosso rosto. Então, acaba que esses compartimentos do nosso rosto que tem gordura, eles são esvaziados e ali fica uma sombra, uma região com uma ausência de estrutura. E porque tem essa ausência de estrutura, a nossa pele vai criando regiões de sombra e regiões onde estão com menos pontos de ancoragem. Então, a nossa pele realmente vai derretendo com o processo do emagrecimento. Então, é importante a gente trazer essa consciência do que acontece, a perda de massa muscular no corpo também acontece na parte facial. Então, é como se o recheio, a parte interna, vamos falar numa linguagem bem simples, Sim. Lá dentro do rosto se perde a musculatura ou a gordura, ela esvazia, ela sai e a pele, ela tá aqui. E aí ela, como não tá mais preenchida, ela desce, ela Sim. escorre. Sim. E é interessante a sua fala de que tem regiões de sombra, né? Então, assim, às vezes as pessoas não tinham características dessa região com olheira, certo? E agora parece que ela tem olheira. Às vezes não é a coloração, então pode ser esse aprofundamento. O que ficou mais profundo dá essa sensação Sim. de olheira. Sim, porque esvaziou esses compartimentos de gordura do rosto e evidenciou esses pontinhos de sombra, que na verdade são depressões, são regiões onde a gente percebe até de certa forma esse aprofundamento, e ali a pele tenta se relocar em cima daquela região e fica esse desnível. E todo esse desnível, essa ausência de contornos faciais mais corretos, mais homogêneos, toda essa ausência de contorno deixa a gente com esse aspecto mais cansado, com mais sombras no nosso rosto. Até porque aqui normalmente a gente vê na pessoa cansaço, né? Tanto nossa, não dormiu bem, é muito claro, né? Então, às vezes, as pessoas que estão tendo esse esvaziamento do rosto, através de emagrecimento, enfim, ou outros motivos que a gente vai trazer aqui, ele pode ter essa sensação de estar cansado, de estar sisudo, bravo, às vezes, porque, então, perdeu essa gordura dessa região, está mais profundo,
e aí dá essa região de sombra. Sim. Esse é um exemplo. E como a gente tem a gordura facial bem distribuída em todo o nosso rosto, o que acontece? Com o processo do emagrecimento, do uso também das canetas emagrecedoras, aumentam as linhas de expressão do rosto. Porque a gordura, de certa forma, ela se comporta como se fosse um preenchedor mesmo. Então, essas regiões, ele cria uma camada em cima da nossa pele, uma camada de gordura. A partir do momento que é reabsorvida essa gordura, degradada, as linhas de expressão ficam mais fundas também. Então, a pessoa às vezes, nossa, mas eu não tinha rugas. E aí começou a aparecer mais linhas de expressão com o processo do emagrecimento, porque não tem esse suporte, essa segunda camada ali no nosso rosto. Entendi. Então a gente falou um pouco já agora sobre perda de gordura, perda de massa muscular, mudança do contorno, mas trazendo agora e fazendo uma comparação para ficar ainda mais claro. Existe diferença entre envelhecimento natural e perda de volume causada pelo emagrecimento? Sim. Então, assim, a gente está falando sobre a perda de volume causada pelo emagrecimento. Uhum. Qual é a diferença entre o envelhecimento natural? Independente de emagrecer ou não, o nosso rosto ele vai perdendo sustentação, perdendo estrutura. Então, ao longo do processo da vida, são reabsorvidas as fibras colágenas, são reabsorvidos também esses compartimentos de gordura. Isso acontece de forma natural. A gente vai perdendo estruturas de sustentação no nosso rosto. Mas o que acontece? O processo de emagrecimento, ele acelera todo esse processo. Então, ele deixa mais evidente todo esse processo. Então, é um processo que já iria acontecer, nós já iríamos reabsorver essas estruturas, mas isso acaba sendo muito mais precoce com o uso, né, das canetas emagrecedoras, ou o emagrecimento através da cirurgia bariátrica também, ou quem utiliza algumas dietas também um pouco mais restritivas e querem perder o peso de uma maneira muito rápida. Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento, esse cuidado integrativo também, para que isso não aconteça de maneira tão imediata. O ser humano, eu recebo muitos pacientes no consultório muito imediatistas, né? Eles querem que seja um resultado muito rápido. A gente está nessa era da velocidade, mas é muito importante a gente fazer isso de uma maneira gradativa para não sentir tantos sinais do nosso rosto também. E com certeza também, né? A gente vai trazer isso mais à tona na nossa entrevista. Também começar de uma forma mais preventiva todo esse cuidado com o rosto também. Então, a pessoa começou a utilizar as canetas emagrecedoras, ela já acessar, já ir fazer uma avaliação de harmonização facial também, para ter esse cuidado integrativo entre corpo e face. Certo. Isso mesmo que eu até te perguntar agora. Por exemplo, assim, quero emagrecer, vou fazer uso das canetas ou não, enfim, mas vai ser de forma mais acelerada, vamos dizer que seja. Eu consigo prevenir essa sensação desse... Porque o que acontece muito, que a gente vê as pessoas falando em redes sociais, é que a pessoa parece doente, né? Aqui a pessoa parece desnutrida, doente, cansada. Não é só envelhecida, né? Não é ela tá mais... Não, ela parece doente mesmo, dependendo do caso, né? E aí, se ela vai fazendo acompanhamento com uma profissional que cuida do rosto dela, que tá olhando, eu tô vendo o teu rosto antes. E aí você vai como se fosse lapidando ele, mantendo ele nesse período. Como que seria isso? Sim. A gente consegue, começando um tratamento, a partir do momento que você começa a utilizar, por exemplo, as canetas emagrecedoras que aceleram esse processo de emagrecimento, ali, quando você começa, é o ponto ideal de começar um tratamento do rosto também. Porque a gente consegue não ter tanto esse impacto, como você falou, esse aspecto de cansado, às vezes até abatida, a pessoa fica derretida realmente. Então é importante ir lá no começo começar, perder um pouquinho de estrutura, degradou essas primeiras quantidades de gordura facial e já começar a repor essa reestruturação, né? Como que vai repor essa reestruturação? Depois a gente vai conversar sobre todos os procedimentos, mas a gente consegue, através do ácido hialurônico, devolver esse ponto de sustentação do nosso rosto que foi perdido. Então, se começa essas ancoragens, devolver o que foi perdido ao longo do processo, a gente não sente tantos sinais do nosso rosto. Não fica com aquele aspecto de que a gente envelheceu anos depois do uso do Mounjaro, do Ozempic. Então, a gente consegue, se começar um tratamento olhando para a face em conjunto
com o emagrecimento, a gente consegue ter resultados muito mais naturais também e avançando, progredindo nesse tratamento. E quando a gente fala em envelhecimento, talvez as pessoas estão nos assistindo, as pessoas de 60, 50, 40 e poucos anos, poxa, isso é para mim. Só que quando a gente está falando de pessoas ali de 20, 25, 30 anos também realizando esses emagrecimentos e acontecendo essas mudanças, não é só sobre o envelhecimento, então seria também sobre aquela sensação de estar doente, do rosto escorrer. Então, essas pessoas, a tendência delas é elas não buscarem profissionais para cuidar do rosto delas, são jovens. Não combina com a idade dela. Isso não é para minha idade. Eu não tenho medo de parecer mais velho, eu tenho 20, 25, eu tenho 30. Só que o rosto está mudando e esse emagrecimento está sendo tão rápido, como você falou, está perdendo essas estruturas, musculatura, gordura, de uma forma que essas pessoas estão insatisfeitas também. Então está acontecendo com esse público mais jovem também. Não relacionado ao envelhecimento, mas a mudança e o rosto escorrendo, é isso? Sim. Vai acontecer o mesmo processo em uma pessoa jovem. O que acontece? O que difere uma pessoa mais jovem de uma pessoa com idade mais avançada em relação a esse emagrecimento, esses reflexos na face? A pessoa mais jovem, ela tem um banco de colágeno muito maior. A pessoa, ela ainda tem um estoque, uma elasticidade de pele muito maior. Então, todo o reflexo, toda a perda de estrutura, como a pele é mais flexível para uma pessoa mais jovem, ela vai se acomodar um pouco melhor. Mas não chega a um ponto onde você não precisa olhar para a sua face, para repor essas estruturas de sustentação. Claro, a pele, a camada mais superficial da pessoa, ela não vai ser tão afetada porque tem uma quantidade maior de colágeno do que uma pessoa com idade mais avançada. Mas talvez a gente não vai atuar numa linha de tratamento, porque como que funciona a minha linha de tratamento após o emagrecimento, após o uso das canetas? Eu trabalho em multicamadas. Então, a gente olha desde a camada mais profunda da face até as camadas mais superficiais. O paciente que tem uma idade menos avançada e emagreceu muitos quilos, o que vai acontecer? Ele vai precisar, talvez, por ter ainda esse banco de colágeno, não tratar tanto determinadas camadas da pele, mas a gente precisa causar essa reestruturação facial, esses pontos de ancoragem, para manter tudo no lugar, para não sentir tanto esses reflexos, esse rosto derretido, esse rosto cansado. Então, de certa forma, a gente tem que atuar ali preventivamente, né? E para causar essa sensação, né, de estabilidade. Não, tá tudo em ordem aqui, não ter essa queda facial. Certo. Com a perda muscular que você comentou e que vai acontecer, né, dependendo da idade aqui, dependendo da quantidade de quilos e a velocidade, a forma e o acompanhamento, né, lembrando disso, né, gente? Tudo depende do acompanhamento que você está tendo, o que o profissional que está te acompanhando tem como prioridade, né? Então a gente vê casos. E isso já não é uma grande verdade, porque teve toda uma orientação, né? Então, vamos entender esses dois caminhos, né? Quando tem essa grande perda muscular, quais são as regiões que costumam sofrer mais com essas mudanças em relação ao rosto? Quais são as regiões que sofrem mais, que a gente percebe mais? Principalmente com a perda muscular. Sim. Essas regiões que a gente comentou, onde tinham os compartimentos de gordura, são as regiões mais acometidas do nosso rosto após o emagrecimento. Então, é a região malar, que é essa maçãzinha do nosso rosto, que é um sinônimo de beleza dentro da harmonização facial. Então, ela é uma região que derrete, que cede do nosso rosto. Então, é uma região muito acometida. Nossa região de têmporas e toda a nossa parte superior do nosso rosto, ela funciona como se fosse um ponto de ancoragem. Ela que mantém tudo no lugar e que nos dá essa sensação, né, alongada. Até, de certa forma, o nosso malar, ele é um senso de beleza. As modelos, as pacientes assim que querem buscar essa melhor estética com a harmonização, elas têm essa região bem preenchida. E com o uso das canetas emagrecedoras, ele ocorre esse ceder, né, esse derreter dessa região. Então, tanto região malar como região do bigode chinês. E olheiras, de certa forma, que causam essas sombras na região de olheiras e bigode chinês. Então, a pessoa realmente ela fica com essa linha do bigode chinês muito marcada, porque toda a estruturação derreteu em cima dessa região do bigode chinês. Muitas vezes o paciente vem no consultório, Carla, eu quero só melhorar a minha região do bigode chinês.
Mas, na verdade, é todo o terço superior dela que precisa de reestruturação facial, né? Que teve esse derretimento facial, que precisa criar esses pontos de sustentação. Vai atingir esses pontos de sustentação com uma técnica bem executada de preenchedores, com associações, muitas vezes de bioestimulação também, tudo para devolver essa estrutura e manter tudo no lugar. Então, essas são as regiões que são mais acometidas e que a pessoa, nossa, como derreteu, como piorou essas regiões. Até porque a gente vai ver mais aqui embaixo o problema, porém, o problema em causa, cima, né, é que vai parar aqui embaixo. Vai parar aqui embaixo. Aqui, depois essa região que perde contorno. Esse contorno aqui derretido. Depois começa a vir aqui embaixo, então vai descendo, né? Então essa é a questão. Mas para resolver precisa ir na base. Reestruturar, né? Tudo aqui em cima. E essa região, muitos pacientes se incomodam depois do emagrecimento com essa região aqui que a gente chama de jaws na harmonização facial. Então é uma região que a gente sente que cedeu toda essa região de pele e ela fica esse excesso aqui nessa região. Então a gente precisa reestruturar o rosto superiormente para manter tudo no lugar, para daí refletir e deixar o rosto mais contornado. Porque esteticamente, um ponto de rejuvenescimento, de alinhamento, é ter o rosto mais contornado. E é isso que acontece, a gente perde contorno no nosso rosto com o processo de emagrecimento. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta agora, vamos ver se tu consegue lembrar aí na tua memória. Uma história de alguma paciente que chegou assim no teu consultório, por exemplo, estou feliz, eu estou, nossa, mais magra, conquistei o peso que eu sempre quis, mas ao mesmo tempo, Carla, me ajuda, pelo amor de Deus, me socorre. Sim. Né? Estou triste porque eu não consigo mais me reconhecer no espelho. Né? Eu estou usando óculos de sol o tempo inteiro. Gente, eu vou falar uma coisa pra ti que eu ouvi numa festa, tá? Não sei nem se tu sabe disso ou se... Teve uma amiga minha que comentou que ela agora só tá andando com o cabelo amarrado. Porque quando ela amarra o cabelo, traciona o rosto aqui, ó. Não sei a que ponto. Você vai ter que mandar o contato dela pra mim, né? Não, sério. Então assim, ela disse, não, agora que eu emagreci, eu ando com o cabelo muito amarrado, porque quando eu amarro, eu sinto que traciona o meu rosto. Sim. Então é uma coisa que talvez seja... E talvez não, enfim. Então, eu disse, tá, mas e não te dá dor de cabeça? Que só imagina a força. Não, eu suporto. Uhum. Então, daí eu comentei com ela, não, mas acho que tens que olhar o teu rosto de um jeito diferente, de repente, né? Eu preciso ir atrás disso. Onde a gente entrou nesse assunto. Sim. Então, você teve pessoas agora, nos últimos tempos, assim, nossa, eu tô muito feliz, porque agora... Mas o meu rosto, eu tô triste, eu não me reconheço. Eu tô usando estratégias como óculos de sol, amarrando o cabelo, isso, para disfarçar. Você já teve alguma... Sim. Pode trazer esse relato para nós aqui? Eu recebo muito no meu consultório pessoas que após o uso das canetas emagrecedoras não se reconhecem mais, né? Estão com esse aspecto do rosto mais cansado. E aumentou muito a procura, né, de procedimentos também, porque as pessoas se olham, elas querem melhorar. Teve uma paciente assim que ela disse assim, nossa, agora que eu melhorei, né, bem trazendo essa história, agora que eu melhorei uma área da minha vida que me incomodava, que era relacionado ao sobrepeso, eu comecei a me olhar e não gostar do meu rosto. Então, melhorou a autoestima dela em uma região, porque ela se sente mais magra, com mais vitalidade, mas ela olha para o rosto dela e se sente cansada, né? O aspecto não reflete. O rosto, após o uso das canetas, não reflete a mulher que ela, né, como ela está se sentindo. Então, vem constantemente no consultório muitas pacientes assim. Muitas não começaram o tratamento desde o começo de harmonização. Muitas... Agora, a gente está conscientizando até o programa, né, esse canal maravilhoso da TV aqui, ele serve para conscientizar da pessoa e olhando para o rosto durante o uso das canetas, que é algo que poucas pessoas estão falando, então muito interessante da gente trazer isso aqui. E é algo que influencia muito no emocional dessa mulher, porque ela se vê para baixo. Se ela se enxerga para baixo, isso reflete no emocional dela também. E tem um detalhe importante, que eu acho que a gente tem que enaltecer aqui, que sabe quando a pessoa tá acima do peso, aquela barriga e tal, e aí alguém, estás grávida? Nossa, aquilo é um caos, né? Não estou, gente, aquilo. Então muitas pessoas que falariam, que pensam, não falam, com medo de que vai dar, né, um BO ali, né? Sim. Só que no rosto já não é assim. Então às vezes a pessoa vai lá, emagrece e tal, aí chega, tá cansada? Dorme-se bem? Estás com algum problema? Então a pessoa é o tempo inteiro lembrada sobre o rosto dela. Sim. No corpo as pessoas já estavam mais
comedidas aos comentários. Verdade. Né? Então, porque, poxa, né? Não é legal. Se ela conseguisse resolver, ela já tinha resolvido, é mais ou menos isso, né? E tem pessoas que estão bem com o corpo assim, então tá tudo certo. Agora, sobre o rosto, a pessoa não diz assim, estás envelhecida. Não é essa fala, né? Porque essa a gente já sabe que não é legal. Estás doente. É mais assim, estás cansada, estás doente, estás com algum problema, posso te ajudar. Sim. Tem certeza que você está bem mesmo, sabe? Então, é como se a pessoa, pode ser às vezes que ela nem enxergou. Ela foi acostumando com o rosto e não viu. Mas de tantas pessoas falarem, ela começa a se incomodar com isso. Sim. E, de novo, não tem como esconder o rosto. Né? Então, aí é que tá, né? E aí a pessoa parece que está doente, cansada, entre outras coisas. Então, acho que é importante, né? A gente saber disso um pouco antes. Se a gente puder prevenir, melhor ainda, né? A Carla está aqui justamente para nos orientar, ajudar, trazer essa informação. Tem como, sim, prevenir. Tudo depende da busca que você faz, a forma que você está emagrecendo, o acompanhamento. E aí, independente disso, tem a profissional que pode te acompanhar no teu rosto para que não tenha esse impacto, né? Para que não tenha esse teu antes e depois, talvez, no rosto, na face, que não seja desejável, né? Está muito bom a nossa conversa. Eu acho que as pessoas de casa aí estão achando esse assunto bem interessante, até porque eu meio que sugeri a gente trazer essa pauta, porque ele é um novo, né? Mas ele vem muito como uma crítica, né? Então, o rosto escorrido, o rosto disso, o rosto daquele outro. Tá, então vamos resolver isso, vamos trazer solução? Porque a gente sabe que tem. Só que, de repente, as pessoas não estão sabendo ou tendo a percepção de que precisa ser de forma antecipada. Então, aqui é uma forma de a gente conscientizar, né? Trazer para vocês esse cuidado. Não só de quem emagreceu, mas também já falar um pouco sobre envelhecimento, um pouquinho da menopausa, ali, as mulheres que realmente precisam de uma atenção diferente, ciclos da vida, né? Que a gente também vai trazer aqui. Então, estamos agora finalizando o nosso primeiro bloco. Quero agradecer o Espaço Doctor, né? Que faz o aluguel ali dos consultórios profissionais da área da saúde em Blumenau, ali próximo do Siso. É um local diferenciado para os profissionais que não têm o seu próprio consultório, que atendem em outras cidades, enfim, toda uma estrutura. Temos também a Duca Móveis, com coleções sempre diferenciadas em relação aos móveis, né? Que tem sob medida, para escritório, na loja deles aqui na Rua 7, próximo ao Shopping Neumar. E também temos a Centrofísio e a Centrovalora, que é onde eu dedico os meus dias, né? Clínica de saúde, de reabilitação. Temos toda a parte de estética, de emagrecimento. Estamos falando sobre emagrecimento hoje. Também fazemos uso de várias técnicas de emagrecimento, né? Eu sempre falo que é uma clínica de emagrecimento. Então, a gente tem várias frentes, né? E aí, com isso, a gente consegue, através de uma consulta investigativa, identificar qual é o melhor para a situação daquele paciente, né? O que ele realmente precisa em relação à saúde dele, a perda muscular, a idade que ele se encontra, as tentativas que ele já fez. Então, a gente consegue personalizar, né? E entender o que é melhor, dependendo da fase da vida que ele está, a expectativa, a necessidade, né? Que ele tem, certo? Então, a gente volta daqui a alguns minutinhos.
Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep, vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Estamos de volta então com o programa Saúde e Movimento e o tema de hoje, o rosto também emagrece. Como preservar a naturalidade após grandes perdas de peso. Então no primeiro bloco falamos muito, né, sobre como prevenir, o que pode acontecer, a estrutura do rosto, por que acontece rosto cansado, talvez a pessoa fica com um jeitinho assim e uma sensação de doente, né, o que a gente pode prevenir. Trago também agora para o segundo bloco uma parte sobre um estudo. Estudos mostram que durante grandes perdas de peso, especialmente quando são rápidas, pode ocorrer redução de gordura corporal e também de massa magra, conforme comentamos no primeiro bloco, na face. Isso pode alterar contornos, aumentar as sombras e modificar a forma como a luz reflete no rosto, contribuindo para um aspecto mais cansado em algumas pessoas. Então, falamos sobre isso no primeiro bloco, mas eu quis trazer que os próprios estudos mostram isso, não é um achômetro, né? Não é algo aqui que, nós imaginamos isso, não, nós estamos falando sobre referências, né? Mas a boa notícia é que hoje existem estratégias preventivas e tratamentos individualizados que ajudam a preservar essa naturalidade. Então, assim, Carla, falamos no primeiro bloco sobre toda essa estrutura que acontece, tá? Falamos também que é possível prevenir, certo? Mas a pessoa que já está nessa situação, não consegui me prevenir, não vi esse programa antes, não tinha essa noção, né? Algumas pessoas, agora eu preciso ir para a faca, agora eu tenho que fazer uma cirurgia, eu não tenho mais jeito, mas eu não queria fazer uma cirurgia com 30, com 35, eu queria talvez fazer uma cirurgia lá quando tivesse 60, porque daí seria mais relacionado ao envelhecimento. Só cirurgia ou realmente o que hoje tem de recurso, né? Porque assim como evoluiu o emagrecimento com técnicas diferenciadas que não tinham antes, possivelmente o rosto e os preenchedores e as tecnologias também evoluíram. Então essa pessoa ela deveria ir fazer consulta e analisar a parte da cirurgia ou antes tem muitas coisas para se fazer? Muito interessante sua pergunta. Então já está estabelecido, a pessoa já emagreceu muitos quilos, ela já está com esse aspecto derretido no rosto, o que fazer, né? Como utilizar a harmonização facial a favor dela, né? Você trouxe um ponto muito importante,
da questão da plástica. Muitos pacientes vêm no consultório e eles já chegam perguntando, será que vai melhorar com essa técnica de harmonização, vai melhorar o meu rosto, vai me descansar, vai repor os meus contornos? E a grande questão é que, junto com todas essas ferramentas de emagrecimento, a harmonização facial, ela também evoluiu. Então, as técnicas, os métodos, os protocolos evoluíram muito, tanto para trazer essa sustentação do rosto, que emagreceu e perdeu essa sustentação, mas de forma muito natural. Então, a gente consegue trabalhar com a associação de várias técnicas de harmonização para devolver toda essa estrutura para o rosto do paciente que perdeu muitos quilos. Então, desde um preenchimento para criar esses pontos de ancoragem, tratar a qualidade da pele, toda a parte de bioestimulação, de tecnologias, tudo isso associado vai trazer um resultado mais expressivo. Então, às vezes a pessoa vem para o consultório após o emagrecimento e ela quer tratar só uma camada do rosto. Não vai trazer tanta diferença do que se ela fizer um plano de tratamento mais completo com todas as necessidades. Então, quando a gente consegue associar vários protocolos no rosto, a gente consegue, sim, correr atrás do prejuízo no rosto e é um resultado que fica muito mais natural também. Eu vi alguns vídeos, né, de pessoas que às vezes são pessoas que têm ideias assim e não tem às vezes tanto fundamento, e algumas pessoas que estão nessa situação podem talvez se inspirar nessas ideias e perder o time de recuperar. E eu vou trazer esse exemplo. Por exemplo, eu vi, me encaminharam, na verdade, foram pacientes, né? E de pessoas orientando a fazer certas mímicas, movimentos com o rosto, para voltar até a musculatura, né? Então, assim, se você fizer esses movimentos assim, tipo mímicas, como exercícios, para voltar a ganhar volume, a musculatura. E aí era uma senhora, uma paciente na sala da clínica, tinha acho que 68 anos, mais ou menos. Aí ela falou: Jô, e aí, é viável? Tô fazendo, mas... E aí, de repente, tem pessoas que vão ver esses vídeos, vão ficar meses fazendo, ou anos, enfim, e talvez não vão ver resultado, né? Então, assim, o que você pensa sobre? Né? Na minha opinião, se a gente for olhar a fisiologia do músculo, para a gente ganhar volume muscular, a gente tem que ter sempre uma carga envolvida, tem que ter um peso ali, né? Então, para eu ganhar um volume aqui, eu posso fazer muitas vezes com o braço aqui, eu não vou ganhar. E eu faço esse movimento com o braço diariamente. Agora, se eu colocar uma carga, repetir, sequências, enfim, quando tem um peso envolvido, existe um aumento. Sim. Aqui a gente não tem como amarrar um pezinho aqui e ficar fazendo o movimento, né? Então é só o movimento da própria pele. Tem como ganhar volume muscular fazendo mímica? O que a gente consegue fazer para melhorar essa tonicidade? Porque a gente quer que esse músculo ele esteja ancorado, ele esteja forte no nosso rosto. Então, depois do uso das canetas emagrecedoras, a gente perde muita estrutura muscular no rosto também. A gente consegue utilizar hoje em dia na harmonização facial tecnologias para melhorar essa tonicidade desse músculo, essa força muscular, como se fosse para estimular esse músculo para ele fazer esses exercícios e ganhar essa contração, esse volume. Então, a gente tem hoje em dia os ultrassons macro e microfocados, que são ferramentas incríveis para esse músculo se manter firme no nosso rosto e automaticamente, né, como reflexo disso, todo o rosto ficar mais firme também. Então, é uma tecnologia que eu já utilizo no consultório de forma associada com esses reposicionamentos, com preenchedores de sustentação, porque esse uso combinado super funciona. Você trouxe algo muito importante também, perguntando sobre a questão dos exercícios, dessas técnicas que têm surgido após o emagrecimento para melhorar o rosto. Muitas dessas técnicas, elas têm até base científica, melhoram o rosto em geral, mas o que acontece é que depende de cada pessoa. Dependendo do grau de derretimento facial, você fazer uma massagem específica, um exercício, já não vai funcionar. Mas eu sou muito a favor de técnicas combinadas. Por exemplo, de nada adianta a gente fazer um tratamento de harmonização se a gente não tem cuidado com a pele em casa, não utiliza bons produtos. O mesmo vale para esses exercícios. Então, se você for
ter um tratamento combinado com uma profissional de harmonização e associar alguma outra técnica, às vezes o conjunto de tudo isso vai dar um reflexo maior. Mas isoladamente, dependendo do grau de flacidez da pele, da idade que o paciente tem, só aquela técnica já não funciona. Só vai estar movimentando pele para um lado e pele para o outro. Não, ela sozinha não faz milagre ali. E é interessante trazer isso porque, claro, quando a gente faz um tratamento facial no rosto, o uso home care, o cuidado da pessoa em casa é ótimo, porque ela se sente cuidando do rosto dela, ela vai expor menos a situações, vou lá no sol, vou torrar, não vou colocar nenhum protetor, não. Qual é a parte da pessoa em relação a durar, né, a melhorar? Sim. Então, ela é fundamental. A manutenção, né? Em casa. A manutenção. Agora, você em casa fazer movimentos sozinho, com a pele, gente, o resultado é... Não vou dizer que não existe, porque cada caso, como você falou. Sim. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Então, sempre é bom essa opinião profissional. Tá? A gente tem que cuidar um pouquinho com o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo, né? De coisas assim que eu já vi, assim... IA, né? Pessoas buscando na inteligência artificial. Eu já vi, assim, tudo. situações de colocar a coroa de Cristo, é uma planta, e ela solta um leite ali. Que aquilo no rosto é um peeling, gente, aquilo dá uma queimadura. Eu já soube de pessoas que usaram. Sim. Então vocês precisam cuidar um pouquinho, até com as coisas naturais que são indicadas. Sim. Né? Minha filha, essa semana, eu fui lavar a louça, eu olhei na pia, cheio de uma coisa de alumínio, não sabia o que era aquilo, no fundo da pia. Daí eu fui perguntar para ela, Giovana, eu fui lavar o liquidificador, tinha aquilo no liquidificador. Eu disse, o que é isso, minha filha? Esse negócio... é um jeito novo de limpar o liquidificador. Como assim? Ela foi fazer um suco verde, que a gente toma todo dia de manhã, e aí não quis lavar, quis um jeito simples, ela viu na internet que se pegar papel alumínio, picar e colocar dentro do liquidificador com água, ele limpa. Conclusão, arranhou o copo todo, tirou o fio da faca, entupiu a pia toda ali, porque aquilo tudo foi pro cano, enfim, um monte de alumínio. Olha a ideia que eles dão. Entende? Os jovens vão lá e para eles é uma verdade. Sim. Então, eles querem testar. Eu sei que eu estou dando um exemplo bem... que garanto que vocês de casa riram muito. Assim como eu fiquei brava. Na verdade, eu não ri. Porque foi um absurdo, estragou tudo ali. Né? E é a lógica. Mas o que eu quero mostrar é o quanto a internet influencia as pessoas. A colocar um leite de uma coroa de Cristo, alguém falou, né? Que né? Então, assim, cuidem muito com isso. Busquem informação. Gente, rosto, é pele. Vai estar exposto, pode dar queimadura, né? Tem tantas coisas. Então, assim, o volume muscular, fazendo mímica, vai ser difícil conseguir. Teoricamente, não daria certo isso. Né? Agora, como você falou, equipamentos que vão fazer ali, né? Ultrassom microfocado, enfim, que você tem, que eu já fiz, né? Já fiz esse protocolo, esse procedimento, porque eu fiz bariátrica há 16 anos atrás. Eu perdi muito peso, né? Voltei a engordar na minha história, né? Então, assim, eu não sei quantas vezes eu emagreci 20 quilos. 20, 25, emagreci e voltava. E eu sempre tive meu rosto bem redondo, quando eu era mais gordinha, né? Então, meu rosto, nossa, várias vezes passou por essas mudanças. Mas não que deu esse aspecto, assim, na bariátrica, que foi onde eu fiquei mais, assim, envelhecida, com carinha de doente e tal. Isso é uma grande verdade, assim, nos outros não. E desde lá eu venho cuidando da minha pele. Né? Então, assim, porque, coitada, ela já sofreu bastante, né? Vamos combinar que eu sempre falo, meu passado, gente, é complicado, minhas escolhas não foram as melhores, né? Então, chegou uma fase da minha vida que eu mudei totalmente para a área da saúde, justamente para eu entender melhor as minhas escolhas, cuidar melhor de mim, né? Uma fase diferente da minha vida. Sim. E hoje, esses procedimentos de ganho muscular me ajudam muito, né? A parte dos preenchedores ajuda também. Só que daí a gente também tem um outro detalhe. Que aí tem o time das pessoas que julgam muito, que é excessivo, mas também tem os que têm um pouco de razão, que tem pessoas que estão perdendo o time, né? Dos preenchedores, Então, assim, teve uma época que era as sobrancelhas, que todo mundo, nossa, tinha muitas opções estranhas, né? Depois, muito preto, né? Muito contraste. Aí começaram a vir os lábios, muito volumosos, pessoas se excedendo, né? Então, temos que ter esse cuidado também, né? Quando você fala em harmonização, é uma harmonia no rosto, né? Sim. Você tem esse cuidado, você percebe que as pessoas estão perdendo time, que vocês às vezes têm que mostrar uma realidade. Como que funciona isso, Carla?
Eu sempre falo que o paciente, quando vai no consultório procurar um procedimento de harmonização, a primeira questão, o que ele olha primeiro é o rosto da doutora. Se o rosto da doutora já comunica um exagero, muitas vezes o paciente já vai ficar muito preocupado. Se a gente consegue explicar de todas as camadas que precisam de estrutura, que perdeu o volume, né, das necessidades e indicações para aquele rosto, e a pessoa vê em ti um conceito de naturalidade, é muito mais fácil de convencer. Mas você falou uma questão muito importante, porque no começo a harmonização facial ela veio com esse aspecto de um rosto muito exagerado, muito marcado, muito volume. Então você via as pessoas muito quadradas, né? E com o avanço, a gente trouxe toda essa questão da evolução, né, dos procedimentos estéticos, a gente percebe que a harmonização ela tá indo para uma beleza silenciosa. Ela tá avançando para esse conceito onde a ideia é você realizar um procedimento e a pessoa, nossa, você tá mais bonita, mas eu não sei bem certo o que você fez. Né, que a gente já trouxe esse conceito no outro programa também, que é algo que você experienciou também no consultório, né? Realizamos alguns pontinhos de melhoria de contornos na sua face e a gente fica com traços mais evidentes, mas a pessoa não, nossa, você fez aquilo, né? Então é muito importante porque a ideia não é que a pessoa perceba, nossa, fez a harmonização facial. Você fez a harmonização, nossa, você está mais bonita, você está mais contornada, né? Mas a pessoa olha, nossa, você está mais feliz, porque tá mais parece feliz, que ela vê o rosto da pessoa mais aberto, né? Mais luz. O olhar mais aberto. E às vezes a pessoa nem sabe o que você fez. Até trazendo relatos meus, para vocês terem uma ideia, com esses emagrecimentos todos que eu fiz, enfim, eu fui perdendo lábios, né? E aí quando eu fui olhar fotos minhas lá de trás, eu percebi que eu tinha mais lábio do que hoje. Tá, ok. Tá tudo bem, né? É isso. Mas o que acontece é que eu tenho esses meus dentes bem grandinhos aqui na frente. E eu tô sempre sorrindo. E isso nunca me incomodou, tá? Porém, o meu sorriso tá ficando mais gengival. Minha gengiva tava expondo mais. Sempre aparecia um pouco. Mas, de novo, eu não me importava com isso. Não achava feio. Era a tua característica também, né? Tava tudo certo. Só que isso tava começando a ser um pouco mais. E foi conversando contigo que eu comecei a perceber isso. E porque a gente vai se acostumando, né? E aí, quando a Carla falou assim, acho que a gente vai ter que colocar um pouquinho no teu lábio. Eu disse, não mexe no meu lábio. Foi uns 2 meses pra convencer, né? Eu nunca deixei ninguém mexer no meu lábio. Na minha clínica tem, gente, e eu não deixo ninguém mexer no meu lábio. Não, porque na minha sobrancelha e meu lábio ninguém mexe. Eu sempre falava isso, né? E aí, o que acontecia dessa forma? Eu não fazia, não mexia. Mas com esse olhar... E pouquinho, e entendendo que coloca e se não der certo pode tirar, como se fosse isso, assim, eu dei esse passinho, né? E achei que ficou muito bom. Depois vocês podem me mandar uma mensagem falando se ficou bom mesmo. Já faz uns 2, 3 meses já, sim, né? E deu certo. A outra situação também foi que eu nunca tive olheiras, né? Aquela cor escura. Mas quando você mostrou pra mim, eu realmente tinha um aprofundamento aqui. E talvez isso me deixasse já com o olhar um pouco mais cansado. Sim. E aí quando tu fez aqui, mexeu tal, pouquinho, ninguém percebeu nada, tá? Sim. Ninguém falou, ai, Jô, você... Fez preenchimento, né? Mas eu senti que o meu rosto tá mais... descansado, ele tá mais vivo. Sabe, assim, ele tá mais revitalizado, sim, assim, né? Iluminado. Né? E quando... Iluminado, acho que é essa a expressão. E quando a gente viu antes e depois, nossa, né? Sim, e aqui mudou muito. Não era nada, era tipo, não foi uma coisa que a gente aumentou o volume, não. A gente só colocou algo que eu já tinha. Né? Então a gente só... E devolveu talvez foi nessas minhas fases de emagrecimento, junto com o envelhecimento, né? Que agora começa a ter uma evidência maior, né? Começa sim, a estar mais ali pronunciado, né? Então, para vocês aí de casa, a fala, acho que principal que a gente está trazendo aqui é se olhar, observar o que está acontecendo, buscar uma avaliação de como que você está agora, o que pode ser feito, né? Às vezes é só uma coisinha, às vezes a gente espera tanto tempo que daí chega lá, são várias, né? Então é estrutura, é hidratação, é aspecto de pele, é músculo, é gordura, né? Então não espera, é igual uma casa, gente, não abandona ela não, porque daí quando começa a fazer a reforma não para mais, né? E aí sim as pessoas começam a perceber,
Porque daí foram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E aqui eu acho que a gente pode também trazer, a gente tem uns minutinhos ainda, a gente tem uma etapa da vida chamada menopausa, né? E nessa etapa da vida, as pessoas, as mulheres, elas sentem muita diferença no rosto, tá? E aí pode ser por 2 motivos, né? Quer dizer, pode ser por vários, mas eu vou trazer 2 aqui que sim, tem mudanças hormonais, tem mudanças no corpo, né? Que não é só naquela data, já vem acontecendo, certo? Né? Então, existe. Mas também existe um momento de que algo chegou para marcar ali, né? Começou a vir o fogacho, nossa, uma fase. E aí tá escrito ali naquela fase de que a gente é só ladeira abaixo. Quando chega a menopausa, a mulher se acaba, envelhece, nananá. Acabou a vida na Acabou menopausa. A vida. Então parece que quando começa a vir os sintomas, a mulher olha pro espelho, decide olhar pro espelho e procurar os motivos. Então assim, sim, existe uma mudança no corpo, Sim. mas também existe uma mudança do comportamento da mulher. Aonde ela olha e fica, tá vendo? Agora vem a menopausa e meu rosto, acabou com o meu rosto. Mas, na verdade, aquilo já estava dando sinais, já estava assim. O que essa mulher deveria fazer? Em que momento que ela deve procurar? Também podemos ajudá-la, sim, a gente está falando do emagrecimento, mas eu quero juntar também uma fase da vida da mulher. Sim. Né? O que você diria para essas mulheres que vão entrar nesse período? Assim? Por exemplo, eu hoje estou com 45 anos. Então, daqui para frente é onde o corpo começa a se preparar para isso, né? Sim. Qual é o recado que você daria para essas pessoas? Então, como a gente trouxe aqui, a menopausa, ela não é o fim da vida, né? Ela exige cuidados. A mulher que decide olhar para o rosto, para as melhorias do rosto, tudo que vem acontecendo de forma de estrutura, de perdas na parte facial também, é importante você dar esse passo com mais atenção, mas não é uma sentença de que não, a gente não pode melhorar, a gente não pode ir avançando num tratamento. Então, eu vejo hoje em dia as mulheres que estão em período de menopausa, que vão no consultório, elas têm muita vitalidade, e a mulher hoje em dia de 40, 50, 60 anos, de hoje em dia, ela não é a mesma mulher de 40, 50, 60 lá de trás. Então, muitas vezes as pessoas, elas percebem isso, elas se olham no espelho e elas, nossa, mas eu não pareço a idade que eu tenho ainda, né? Então, esse recado para elas, assim, de que a gente consegue melhorar, mas que, né, mantendo a naturalidade, mas que é um processo normal que vai acontecer, o processo do envelhecimento, acho que torna as coisas mais leves, né? A gente consegue, de certa forma, acolher muito essa paciente e entender, sim, que o mundo não acabou, né? Porque elas entraram na menopausa, né? Então... Com a tendência já, agora saindo do mundo feminino da menopausa, vamos virar o assunto totalmente. Com essa tendência agora do emagrecimento um pouco diferente, o público masculino também aderiu, né? Você percebeu uma procura do público masculino maior nesse período? Parece que eles estão se cuidando mais também, eles também estão buscando isso também, talvez perceberam no rosto deles que não tá legal. Sim, eu tô recebendo bastante homens buscando a harmonização facial no consultório, porque são homens que estão atualizados, que entenderam que a nossa imagem, ela transmite uma mensagem, que ela precisa estar alinhado, que homem também envelhece, assim como a mulher. Então, sempre quando eu recebo um paciente homem para realizar uma avaliação facial, eu explico isso, que ele também, tudo que acontece no rosto feminino acontece no rosto masculino. Então, a gente precisa repor essa estrutura, melhorar essa qualidade de pele também. E é um comportamento que os homens estão com muitas informações, né? O homem, a mulher, enfim, em geral. E eles já chegam falando o que eles gostariam de melhorar. Muitos homens não têm a mandíbula tão marcada, então a harmonização masculina, ela vem para trazer uma imponência para a imagem do homem. Eu realizo muitos procedimentos de queixo, contorno de mandíbula, porque traz esse aspecto mais marcante, de mais autoridade para o homem, deixa o rosto mais masculino. Então, é uma crescente que tem acontecido. Os homens estão mais preocupados com a sua imagem. É um comportamento que está acontecendo, e graças a Deus, né? Porque senão, às vezes, tinha essa discrepância, um homem, uma mulher, um casal. Às vezes a mulher super se cuidava e o homem não se cuidava. Então, causava aquele desalinhamento entre o casal, onde a mulher estava mais jovem e o homem não.
né? Então, assim o casal cresce junto, se cuida junto e é muito importante esse cuidado. É muito bom saber que os homens estão se cuidando, né? Sim. E às vezes eles têm vergonha de dizer que eles fazem, mas daqui a pouco vai ser igual o terapeuta. Antigamente todo mundo tinha vergonha de dizer que tinha psicólogo, terapeuta. Sim. Hoje já todo mundo precisa de um, né? Mais ou menos assim, né? Hoje em dia é bonito você eu falar que me... faz terapia, né? Eu estou me cuidando, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Sim, é então, bonito. Eu acredito que acho que no mundo da estética, da parte visual, também está tendo essa conscientização, essa mudança de comportamento das pessoas. Não é mais um homem julgando o outro. Né? Então, antes um falava mal do outro. Sim. Sobre isso. Porque ele, agora, onde é que tu faz? Né? O que tu estás Até fazendo, o uso né? da caneta emagrecedora no começo era uma coisa assim que as pessoas falavam, escondiam que usavam, né? Nossa, eu tô aplicando. Hoje em dia, não, tô usando as canetas, né? Tô fazendo acompanhamento nutricional e não é mais aquela vergonha, né? Acho que a pessoa, ela entendeu que é algo, como você trouxe esse conceito, não é para todo mundo que precisa utilizar essa ferramenta, mas para as pessoas que precisam não é uma vergonha você entender e associar, né? Então é algo que as pessoas estão tendo essa consciência. Bem legal. Carla, de repente as pessoas estão assistindo, estão achando bem legal o assunto, mas talvez não entenderam que seja para elas. Eu vou trazer algo aqui e você vê se faz sentido. Tá? Se você ir de casa, quando tira fotos, tá? Vai postar, enfim, não consegue mais tirar fotos sem usar um filtro, acho que você precisa dar uma analisada sobre o que você quer no filtro. Se é porque você está com preguiça de fazer uma maquiagem e é só para substituir uma maquiagem, né? Porque não estava preparada, enfim. Ou se é porque você não está mais gostando do seu olhar, do seu queixo, da sua papada, que nem as pessoas falam, né? Porque hoje tem muitas pessoas que não sabem mais viver sem filtro. Elas não se reconhecem mais em fotos que não tem filtro. Sim. Eu acompanho isso no dia a dia. Tem que estar no evento, vamos tirar uma foto, amiga, vamos. Quando tu olha, tá na tela do Instagram para pegar um filtro. Sim. Não na câmera de celular normal. Sim. Entende? Então, assim, isso preocupa porque a pessoa tá camuflando um sentimento, né, de algo que ela não tá gostando. E aí ela começa a se enganar. Sim. Então, você percebe que esse comportamento é a prova de que essa pessoa não está gostando do rosto dela e ela tinha que buscar uma profissional? Sim. A pessoa que ela coloca muito filtro, ela não tá no rosto ali, na questão de Instagram, ela não tá satisfeita com a sua imagem, claramente. Então, ela tá insegura com algum traço dela, como você trouxe. E muitas vezes até uma certa distorção de imagem que acontece ali. Então, tanto os filtros como a inteligência artificial, muitas pessoas fazem correções com a inteligência artificial, gente. E a gente perdeu um pouco esse senso, né, do natural, do imperfeito, de manter os traços. E às vezes acaba sendo um senso extremo de uma perfeição que não existe. Então a pessoa ela busca uma perfeição com esses filtros, com a inteligência artificial que não existe, mas a gente consegue sim melhorar e lapidar os nossos traços, mas tem que ter esse bom senso no planejamento. É importante trazer, gente, a harmonização, ela não é mudar quem você é, né? Ela é fazer com que o espelho volte a refletir quem você já foi, quem você sente que você é, né? Então é o espelho refletir, voltar a refletir aquilo que você sente que você é. Então, foi o que eu passei sobre o que eu fiz, né? Eu já fui assim, né? Então, é um detalhe aqui. É um detalhezinho que você vai ajustando. Então, acho que a nossa missão hoje no programa foi super mega cumprida, né? Trouxemos aí muitas informações, orientações, mas principalmente uma conscientização, né? Acho que aqui é onde está o ponto mais importante. Quero que a Carla traga os contatos, como é que vocês entram e falam com ela. Ela é uma das patrocinadoras, acabou de passar aqui na TV até do programa, né? Então, vocês encontram os dados dela aqui. Até vamos estar de casa nova daqui a pouco tempo, já soube das novidades. Mas quero também trazer para vocês que quando a gente está falando sobre os procedimentos da Carla, preenche, coloca algo aqui, ancora, mas ela também trabalha com tecnologias, não só, né, injetar algo ali. Então, o interessante é você, que nem eu falei sobre uma clínica especializada em emagrecimento. Se eu sou especializada em emagrecimento, eu tenho
todas as ofertas e vários protocolos e procedimentos, né? Alternativas. Você também. Então, não é tudo tem que preencher, tudo tem que colocar, ou tudo tem que... Não. Então, tem o que a pessoa precisa lá. Inclusive, a gente tem uma parceria onde eu trabalho muito na clínica com pele, né? Então, eu preparo essa pele, a limpeza de pele, né? A textura da pele. Então, tem pacientes nossas que vão ao tratamento da Carla vem para nossa clínica, porque se complementa. Complementa. Né? Então, Carla, passa para as pessoas aí de casa como é que elas te encontram, né? Apesar de você estar aqui sempre nas telas, mas vai que tem alguém em casa aí querendo anotar agora, como é que encontra o teu Instagram, enfim. Sim, hoje em dia, como você trouxe, o Instagram, ele é a principal ferramenta. Então, eu quero convidar você a me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, é doutora Carla Bianca. Então, é @dra.carlabianca. Se procurar Carla Bianca, harmonização facial em Blumenau, já vai me encontrar também. E eu vou ficar muito feliz de atender. E você trouxe algo bem importante, bem simbólico, até pra gente complementar bem rapidamente, sobre o meu novo espaço. Esse novo espaço, ele foi muito pensado em oferecer uma experiência ainda melhor para o meu paciente, um acolhimento, um local de escuta também, onde a pessoa vai, abre o coração ali em relação ao que quer melhorar no seu rosto. E eu vou ficar muito feliz se você puder comparecer, agendar a avaliação nessa nova fase da minha vida, nesse novo espaço, que está sendo bem simbólico. Não, assim. Olha, tenho certeza, nós vamos divulgar aqui na TV assim que isso acontecer. Tá? Então, gente, hoje nós aprendemos que o nosso rosto conta a história da nossa vida, né? Ele muda com o tempo, com as emoções, com o envelhecimento e também com grandes transformações do corpo. Mas cuidar da face não significa buscar perfeição. Então, significa preservar a identidade, significa preservar a naturalidade e a autoestima, né? A nossa autoimagem que é tão importante. Porque o melhor procedimento, ele é aquele que faz você olhar para o espelho e você continuar reconhecendo a pessoa que você sempre foi. Total. Então, esse é um dos melhores procedimentos, essa é uma das melhores técnicas, esses são um dos melhores profissionais, né? A Carla hoje trouxe uma fala muito legal, muito importante, né? Muito obrigada por você estar aqui, né? Compartilhar tanto conhecimento conosco de um jeito simples, uma abordagem simples para que todos atendam e entendam, né? Obrigada também a todos os nossos patrocinadores, né? Então tem a Hold, que tem a parte da atividade física da calistenia. Daqui a pouco eu tô voltando, eu faço atividade lá, fiz uma cirurgia, tive que dar uma pausa, logo eu volto. Tem também a Station, né? Que tem a parte de danças aí para as crianças, adolescentes e adultas também, mulheres adultas aí. Eu soube que eles têm agora uma modalidade de dança no salto, as mulheres aprendem a dançar com salto, enfim, bem interessante, né? E também temos toda a parte de colorimetria, enfim, né, com a Larissa Mello, também com semijoias que ela já teve aqui no programa. Então, gente, muito obrigada, né, a você que acompanhou o nosso programa Saúde em Movimento. Então, eu sou a Joana Tomil e espero vocês no próximo programa. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo e também cuide do seu rosto, né, para que você possa se enxergar da melhor forma possível, a sua melhor versão. Muito obrigada.